Porque quando eu vou ao pós-emergente, aí o pós-emergente eu fico limitado. Porque numa soja IR, eu faço glifosato. Aí essas plantas não são controladas por glifosato. Esse é mais um episódio da nossa Missão Mais Soja, controle absoluto em parceria com a Sumitomo Chemical Zetamax Evo, o novo padrão de controle de plantas daninhas. Tudo sobre o manejo de plantas daninhas, novas tecnologias, mecanismos de ação, controle e as principais espécies. Olá, aqui é Guilherme Ol, da Séries Consultoria Agronômica de Primavera do Leste, Mato Grosso, e eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre o manejo das plantas daninhas de difícil controle que a gente encontra nas regiões do Cerrado brasileiro, e em especial aqui no estado do Mato Grosso. Dentre essas plantas daninhas de difícil controle, a gente tem que separar as folhas largas das folhas estreitas. Então, as folhas largas, no caso as dicotiledôneas, nós temos um problema se agravando a cada ano que passa na dificuldade do controle de buva, de caruru e de vassourinha de botão. Já entre as folhas estreitas, as gramíneas, nós temos basicamente duas espécies que nos dão mais trabalho, que é o capim pé de galinha e o capim amargoso. É importante a gente dizer que dessas 5 plantas daninhas que eu citei aí, 4 a gente já tem caso de resistência de alguns herbicidas, principalmente o glifosato, que é o herbicida mais usado, enquanto a única que ainda não tem caso de resistência, mas tem uma tolerância natural muito grande, que é a vassourinha de botão, a gente sofre para controlar com glifosato. E a gente tem lá ainda buva, caruru, com outros mecanismos de ação também, com resistência que nem a caruru, a LS, também a buva, alguns outros produtos aí, inibidores de protóxicos. Aí a gente tem também aqui, na questão do capim pé de galinha, também a resistência aos ACCases, aos graminicidas. Então, toda essa dificuldade aí dessas 5 principais plantas daninhas que eu citei, de manejá-las. Lógico que nós temos também outras plantas daninhas que vêm crescendo de importância, como corda de viola, trapoeraba, erva de Santa Luzia, algumas outras gramíneas que nos desafiam a todo momento para manejar. E o que nós temos feito? Lógico, o manejo integrado de plantas daninhas, a gente pode usar diversas ferramentas, mas hoje eu vou focar basicamente as ferramentas químicas, visto que a gente está num sistema de plantio direto ou de pouco revolvimento de solo, onde as ferramentas de controle aí, com grades, com ferro, vamos dizer assim, a gente não usa tanto mais como a gente usava antigamente. Então, hoje, basicamente, a gente usa os químicos, é lógico, a rotação de cultura, a gente tenta implementar bastante tecnologias aí para poder superar os desafios dessas plantas daninhas. Mas, no geral, quando a gente pensa também no Cerrado, a gente tem um sistema intenso de agricultura, onde a gente tem primeira e segunda safra, basicamente aí 80% do Mato Grosso é soja, milho, 15% é soja algodão, aí você tem ainda soja com outras culturas pulses, coberturas, Então tudo isso daí também vai nos desafiando no manejo de plantas daninhas. Então, uma das técnicas que vem crescendo bastante em todas as culturas é o uso dos herbicidas pré-emergentes. Porque antes a gente usava pouco, porque tem inclusive as biotecnologias, resistência a glifosato, tudo. Então os pré-emergentes vêm crescendo bastante, onde a gente tem muito bons pré-emergentes para gramíneas na soja, no algodão, como casos de S-metalaclor, de piroxasulfona, trifuralina, clomazone, agora o novo aí vixolozone. Então produtos que nos ajudam bastante nessas culturas, pensando no manejo de gramíneas, de folhas estreitas. Já no milho, a gente tem a entrada aí no isoxafrutole, também em pré-emergente do milho, a própria atrazina, terbutilazina, às vezes também usados em pré-emergentes, pode nos ajudar nas gramíneas. Já nas folhas largas, aí a gente já tem algumas dificuldades, mas a gente tem produtos entrando, novos produtos, velhos produtos sendo reposicionados em pré-emergentes, para a gente manejar buva, caruru. Então, buva a gente pode usar de closulam, no caruru a gente pode agregar, além desses produtos aí interessantes, piroxasulfone, S-metalaclor, também associar fomezafem, associar flunoxazina. Então, a gente tem hoje uma gama grande de pré-emergentes
E estamos focando bastante o uso de pré em todas as culturas, né? Ah, mas eu faço soja, milho, eu vou pôr pré na soja e pré no milho? Exatamente, é isso que a gente tem aumentado para realmente diminuir o problema dessas plantas daninhas de difícil controle, porque quando eu vou ao pós-emergente, aí o pós-emergente eu fico limitado, porque numa soja IR eu faço glifosato, aí essas plantas não são controladas por glifosato. E às vezes eu tenho que abrir mão do uso de outros produtos junto. Então, no caso de capim amargoso, eu misturo um graminicida ali, um cletodin junto com o glifosato para segurar esse mato. Agora, num caso de um caruru, eu não teria muito produto. De repente, trazer o lactofen de volta, né? Usar doses maiores de fomesafen. Então, a gente tem trabalhado as misturas de produtos também na pós-emergência. E a grande novidade, né, nos últimos anos são as novas tecnologias, principalmente as tecnologias que a gente pode aplicar produtos auxínicos, né? Então a gente tem a soja Xtend, a pena é que nós não podemos fazer o dicamba em pós-emergência, mas a gente pode fazer em dessecação para ajudar, ele também tem efeito pré-emergente para algumas plantas daninhas. Então, o dicamba pode ser usado nesse momento. Já a soja Enlist, ela nos traz o benefício da gente poder usar glufosinato de amônio e também 2,4-D na pós-emergência da soja, que isso vai nos ajudar bastante a controlar principalmente essas folhas largas, né, caruru, buva, né, e também o glufosinato nos ajudará aí também no manejo das folhas estreitas. É lógico que é um pouco mais difícil, mas a gente pode colocar também o glufosinato como uma ferramenta sequencial aos produtos sistêmicos, aí, ao próprio glifosato, ao próprio graminicida, e aí eu venho com o glufosinato para controlar essas folhas estreitas, né? Então, vejam, pessoal, a gente discute bastante aí algumas ferramentas, mas o manejo tem que ser pré, tem que ser pós, também fazer pós-colheita, principalmente da segunda safra, né? Então, muitas plantas ficam perenizadas na entre-safra, no final do inverno, começo da primavera, e aí chove ali em final de setembro, começo de outubro, essas plantas rebrotam. Então, uma boa dessecação também após a colheita do milho, após a colheita do algodão, por exemplo, ajuda bastante a gente a trabalhar, a entrar na próxima cultura, na safra seguinte, já mais limpo, né? Então, vocês vejam que o que a gente tem que discutir muito é o manejo de sistema. Tá? Então, o manejo de sistema de plantas daninhas é fundamental. Então, eu não controlo planta daninha só na cultura de interesse, mas sim em todas as culturas que eu cultivo, rotacionando herbicidas, rotacionando princípios ativos, rotacionando cultura e rotacionando biotecnologia. Fazendo isso, eu consigo manejar melhor essas plantas daninhas, né, e consigo conviver com a área limpa e com alto teto produtivo. Então, pessoal, resumindo, né, o manejo com herbicidas é no sistema produtivo, focando o uso de produtos de dessecação, produtos pré-emergentes e produtos pós-emergentes. Eu não falei muito na dessecação pré-soja, porque a dessecação pré-soja, às vezes a gente não consegue ter a condição ideal, porque da primeira chuva a gente já sai plantando a soja, então eu nem tenho mato ainda direito. Então, a dessecação outonal, ela hoje tem se tornado mais importante do que uma dessecação pré-cultura, porque a gente acaba fazendo a dessecação depois que a cultura já está nascida, então são as aplicações de pós-emergência, e aí a gente vai. Então, a grande mensagem desse curto e rápido vídeo aqui, focado no manejo de plantas de difícil controle no cerrado, é o manejo no sistema com usos de herbicidas em dessecação, em pré-emergência e pós-emergência.